All right, people, good morning. Good to see you. Welcome. Today is June 28th. June is over, basically, right? So it's the end of June. June 28th, 2022. Today is Tuesday. And this is Wide Angle 1, Book 1. And today we start Unit 3. Okay? All right, people. Let's see what we did before Unit 3. Let's see the previous topics quickly. So here we have our platform. Então, para quem não conhece ainda, essa é a nossa plataforma online, que é onde a gente tem as lições do livro. Só para a gente olhar aqui os assuntos anteriores. O que nós vimos na unidade 1? Nós falamos sobre o self, a identidade. Então, foi a primeira lição, a lição de abertura. Então, nós vimos coisas básicas como where are you from? What's your name? Né? Essas perguntas básicas. Nice to meet you. Nice to meet you too. Cumprimentos. Falar sobre você e também dar informação pessoal quando precisa se inscrever para alguma coisa. A gente viu tudo isso na número 1, na unidade 1. Self. Na unidade 2, nós falamos sobre coisas. Em inglês, a palavra para coisas é things. Objetos, coisas em geral. Nós vimos, então, alguns objetos e nessa lição 2. A gente aprendeu sobre singular e plural. Nós vimos como funcionam esses substantivos em inglês. Vimos também o artigo indefinido para um ou uma, que é o a or an. Nós vimos que a diferença é pelo som da palavra seguinte, né? O som de vogal ou o som de consoante. E nós vimos, então, algumas coisas que a gente, às vezes, carrega na bolsa, o que a gente costuma ter na nossa bolsa, objetos em geral. Vimos sobre aquele artista que desenha cadeiras, né, na Itália, enfim, móveis em geral. Então, foi a unidade sobre things. Na aula passada, vocês fizeram a última parte da unidade 2 e dá uma revisada em perguntas e respostas com o verbo to be e fez a página da revisão também, da unidade 2. Então, a gente terminou esse ciclo. Hoje, a gente inicia a terceira parte, que é a terceira unidade. E o assunto é places. A palavrinha places, em inglês, significa lugares. Então, identidade, unidade 1. Objetos, unidade 2. Lugares, unidade 3. Ok? Places. E nós vamos a vários lugares, né, durante a nossa vida. A gente conhece lugares, a gente tem vontade de ir a lugares, né? Tem alguns lugares que a gente gostaria de visitar ainda, que a gente não foi, né? Então, essa lição vai trazer algumas coisas, além de falar dos lugares comuns, que a gente vai todo dia na cidade, né? Lugares na cidade que a gente vive. Mercado, lojas, padarias, esses que nós frequentamos sempre. Ok? Yes, good morning. Good to see you. Então, partindo desse princípio, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida com relação à nossa primeira unidade, a unidade 2, os exercícios que vocês fizeram da semana passada. Deixa eu puxar aqui rapidinho para a gente ver. Na unidade 2, na semana passada, o exercício foi Online Practice, Unit 2.5. Foi a última parte da unidade 2. A unidade 2, teste, que é uma revisãozinha que também está na plataforma. E algumas folhinhas digitais aqui que a gente costuma postar. A folhinha que a gente postou foi sobre a forma interrogativa do verbo to be, que tem a ver com a 2.5, né? Que é como fazer perguntas usando o verbo to be, que nós aprendemos tão intensamente nas 2 primeiras unidades, né? E aqui, a segunda folhinha foi sobre perguntas de informação. Perguntas que começam com os pronomes, como quando, onde, quem,
porque, né? Esses pronomezinhos a gente chama de WH, só para dar uma abreviada. E perguntas com eles, nós chamamos de WH questions. Ok? Alguma dúvida com relação a essas folhinhas? Do you have any questions? Não? Nenhuma dúvida? Com esses exercíciozinhos aqui? Às vezes a gente não consegue abaixar o arquivo, ou baixar o arquivo corretamente no celular por causa da nossa conexão. E aí a folhinha às vezes não abre para você preencher. Aí, para você não ficar sem a prática, a gente recomenda fazer no caderno. Só anota direitinho as respostas e tudo. E aí, qualquer dúvida que você tiver, você pode tirar em aula ou me mandar uma mensagem. Ok? Alright, people. Então, vamos passando para a nossa unidade 3. E só lembrando para vocês que a primeira avaliação, o primeiro testezinho, né? Na realidade, é mais uma autoavaliação, é para vocês mesmos se avaliarem, para ver se o que vocês estão estudando estão aprendendo. Essa primeira avaliação acontece depois da unidade 3, no final da unidade 3. Então, são sempre de 3 em 3, ok? Então, terminando a 3, tem a primeira avaliação, terminando a 6, a segunda, a 9, a terceira e a 12, a última, ok? Então, let's go there. Places. Então, a gente está aqui. Quem tem o material é a página 27, ou page 27. Tem uma foto de um lugar diferente ali, né, com vários barcos. Ok? All right, people. So, primeira pergunta. Where is this place? Onde é este lugar? Alguém sabe? Sim, é um rio, ok? E a palavrinha rio, em inglês, a gente chama de lake, seria para lago, mas é bem pertinho. Tá perto. Lake, a gente usa para lago. Good morning. Para rio, qual seria a palavra? Alguém sabe? River. River. Então, vou colocar aqui. Ok? River. Então, essa palavrinha aqui a gente usa para se referir a rio, em geral, ok? River. Então, aqui a gente pode dizer que isso é um rio, ok? This is a river. Alright? Então, a gente já começa aí a descrever a imagem. E o que a gente tem nesse river? Tem vários barcos, né? Alguém sabe como a gente fala barco em inglês? Não? Barco a gente fala boat, ok? Então, a gente pode falar aqui que tem, como está no plural, eu vou usar there are. So, there are a lot of boats. Então, o que eu falei aqui? Eu estou dizendo que tem muitos barcos. There are a lot of boats. Ok? Então, especialmente nessa imagem, no momento que ela foi tirada, essa foto, tem muitos barcos indo na mesma direção, né? Então, there are a lot of boats. Yes. Eu posso usar em qualquer barco, por exemplo, navio? Não, aí navio é diferente. Navio a gente vai usar ship. Boat é especificamente para barcos, né? Já para navio, a gente vai usar a palavrinha ship. Okay? Também tem a outra palavrinha vessel. Também serve para ship. Mas a mais comum é ship. E ainda tem a palavrinha para barca, que é um barco diferente, né? As barcas a gente utiliza para percorrer, às vezes, algumas distâncias mais curtas, né? Sobre as águas. Então, barca a gente chama de ferry.
Ou a gente também pode usar ferry boat. Mas assim, juntinho, tá bom? Então, a gente tem o boat, né? Normal. Tem o ship, que é o navio, e tem o ferry, que é a barca. Ou ferry boat, que é a palavra completa. Ok? Então, por exemplo, para ir do Rio para Niterói, a gente geralmente pega uma ferry. Se você vai de barco, né? You take a ferry. Okay? All right. Hi, Sarah. Good morning. Welcome. Good to see you. Hi, Monique. Good morning. Welcome. Então, para quem está chegando agora, nós estamos iniciando a unidade 3 na página 27 do livro, ok? Então, vimos que nessa imagem, então, aqui, it's a river and there are a lot of boats. Agora, para onde será que essas pessoas todas estão indo? Né? Por que elas estão todas navegando ali na mesma direção? Como se fosse uma procissão marítima, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo, para a gente tentar entender, e aí eu vou temporariamente desligar o microfone, para vocês lá que estiverem online não terem eco no áudio, ok? These people are traveling down a river near Hanoi, Vietnam. They are going to visit some very important buildings. These buildings are very old and famous. People sing songs and write poems about them. Every winter, people travel on this river to go to a big festival. This is the Sui Ien River. It is about 1 hour from the city of Hanoi. There is a small town near here. For most of the year, the town is peaceful and quiet. In January or February each year, there is a big festival. Then the town becomes crowded with visitors. I love places that have natural beauty. I also love places where people can be close to nature. This kind of place is perfect for me to photograph. Ok. Então, a gente vai ouvir mais uma vez, obviamente, mas só na primeira vez. Gostaria de saber, vocês conseguiram pegar o nome do lugar? Hanoi. Hanoi. Very good. Where is Hanoi? Onde fica esse lugar? Vietnam. Ah, very good. Vietnam. Yes, thank you. So Vietnam, imagine, guys, it's a beautiful country. A gente, quando ouve falar de Vietnã, a gente já lembra logo da guerra, né? Porque teve uma guerra muito grande lá, né? Que muitos americanos morreram e tudo, né? E foram feitos vários filmes e tudo. Então, a palavra Vietnã já nos traz à memória a ideia da guerra, né? Porém, é um país muito bonito. Tem belezas naturais incríveis lá, inclusive nesse lugar chamado Hanoi, ok? Muitas pessoas vão lá e tiram fotos lindas. E aqui, o que está acontecendo, então? Como é esse evento que o Queen, que é o fotógrafo, ele registrou na sua câmera? Festival. Very good. A festival. Assim como nós temos os nossos festivais também aqui, né? Por exemplo, a gente tem Carnaval, Festa Junina, tem vários festivais folclóricos que acontecem em outros lugares que não aqui no Rio. Então, há festivais em vários lugares, lá eles também têm os festivais. E esse daí é um deles, ok? Mas vamos ver então agora de novo o vídeo para entender qual seria esse festival e o que as pessoas fazem nesse dia. So let's watch one more time. Dessa vez eu não vou desligar o microfone porque eu vou pausar para explicar o vídeo, ok?
All right. Hi, Luiz Otávio. Good morning. Good to see you. Então, quem está com o livro, nós estamos na página 27, ok? Hi, Tainara. Good morning. Good to see you. All right. Então, vamos tentar voltar lá de novo, para a gente poder entender que festival é esse que eles estão celebrando e como leva tantas pessoas nos barquinhos aqui, assim, ao longo desse rio. Com famílias inteiras aqui. Aí temos a presença da internet, ela gosta de participar também. These people were traveling down the river near Hanoi. Então, aqui, logo no início, ele está dizendo para a gente, estas pessoas estão viajando rio abaixo, ou perto de Hanoi, Vietnã. A palavrinha near significa perto, ok? Então, não é exatamente em Hanoi, mas é próximo ali. E eles estão descendo o rio. Vietnam. They're going to visit some very important buildings. Então, elas vão visitar alguns prédios muito importantes. Então, elas estão indo em direção a lugares que têm prédios que, para eles, são considerados sagrados, de repente, né? Então, eles estão indo nessa direção. These buildings are very old and famous. Então, estes prédios... Cadê? Esses prédios são muito velhos, muito antigos e famosos. People sing songs and write poems about them. Nossa, olha só que interessante. As pessoas cantam músicas e escrevem poemas sobre eles. Então, deve ser um lugar muito adorado, né? Lá naquelas bandas tem lugares assim, né? Que as pessoas têm muito misticismo, têm a sua religião, e eles são super fiéis e tudo, né? Fazem essas procissões. Sing songs and write poems about them. Every winter, people travel on this river to go to a big festival. Então, a cada inverno, as pessoas viajam nesse rio para irem a um grande festival, ok? This is the Sui Yin River. Aí aqui ele dá o nome do rio, tá? Então ele fala, this is the Sui Yin River. Então o nome desse rio é Sui Yin, ok? It is about 1 hour from the city of Hanoi. Aí aqui ele dá a localização desse rio. É mais ou menos 1 hora da cidade de Hanoi. Então fica 1 hora de distância, ok? There was a small town near here. Então tem uma cidade, ó. Tem uma cidade pequena. There is a small town near here. Então tem uma cidade pequena perto daqui. For most of the year, the town is peaceful and quiet. Então, na maioria do ano, né, no resto do ano, a cidade é tranquila e quieta. E quase ninguém vai lá, né? Porém, no festival... In January or February each year, there was a big festival. Então, olha aqui, em janeiro ou fevereiro, a cada ano, tem um grande festival. Então, deve ser um festival desses que tem a data móvel, né? Às vezes cai em janeiro, às vezes cai em fevereiro. E nem nosso carnaval, né? Que às vezes cai em março, às vezes cai em fevereiro. Ok? Fevereiro na maioria das vezes, né? Then the town becomes crowded with visitors. Então, a cidade se torna cheia, lotada, com visitantes. Então, é justamente quando acontece esse festival aí, entre janeiro e fevereiro. I love places that have natural beauty. Aí ele vai dar a opinião dele, ele fala, eu amo lugares que têm beleza
natural. I love places that have natural beauty. I also love places where people can be close to nature. Eu também adoro lugares onde as pessoas podem estar perto da natureza. Ok? Então, ele gosta de estar na natureza, ele gosta de fotografar essas paisagens aí. This kind of place is perfect for me to photograph. Este tipo de lugar é perfeito para eu fotografar. Ok? Então, ele curte fazer essas viagens para lugares assim diferentes e ele pode fotografar uma das coisas que ele mais gosta. Então, esse foi o Quinn Ryan Mattingly, um dos nossos fotógrafos aí. Aí agora a gente vai poder ouvir o vídeo direto, sem pausa, com entendimento melhor, ok? Apesar de ele falar um pouquinho rápido, mas já dá para a gente entender. These people were traveling down a river near Hanoi, Vietnam. They were going to visit some very important buildings. These buildings are very old and famous. People sing songs and write poems about them. Every winter, people travel on this river to go to a big festival. This is the Sui Yên River. It is about 1 hour from the city of Hanoi. There is a small town near here. For most of the year, the town is peaceful and quiet. In January or February each year, there is a big festival, and the town becomes crowded with visitors. I love places that have natural beauty. I also love places where people can be close to nature. This kind of place is perfect for me to photograph. Sorry. Desculpa, estava mutada aqui. Eu estou explicando aqui, baseado no nosso vídeo lá do Quinn, sobre Hanoi. Eu trouxe um vídeo para vocês verem alguns lugares que são inacreditáveis de existirem, porque eles são muito diferentes do que nós estamos habituados a ver, ok? Falando de lugares, né, places, aqui eles vão mostrar 15 lugares inacreditáveis que realmente existem, ok? 15 unbelievable places that actually exist, all right? So let's take a look there. The movie Avatar, or perhaps some other distant Earth or planet. It's hard to believe these places exist on our own planet. Here are 15 unbelievable places that actually exist. Number 15, underwater waterfall, Mauritius. Mauritius is known for its idyllic beaches and crystal clear sea, but there's an unbelievable phenomenon at the southwest corner of the island that appears to be an underwater waterfall. Despite how it looks, this isn't actually a flowing region of water, but instead
Eu estou explicando que as Ilhas Maurícios, aqui nesse vídeo, eles estão mostrando que tem uma cachoeira natural no meio do oceano, uma queda d'água mesmo, então ele suga. E aí deve ser até uma área bem perigosa para barcos, né? Vamos lá, uma vez que a internet melhorou. Instead, an optical illusion that happens because of the seafloor structure. The island sits on an ocean shelf which is more than 500 feet deep. At the edge of the shelf, however, it soon plunges down to depths of almost 2.5 miles. And what you're actually seeing in the underwater waterfall is not water falling down into the abyss, but particles of sand that are being pushed over by the current. Number 14. Glowworm Cave, New Zealand. New Zealand is one of the most scenic countries in the world, but beyond the peaks of the mountain ranges, the deep valleys, and the glaciers, are a series of caves that seem to have come straight from a fairy tale. The reason for this is because they're home to glowworms, which are the larval forms of a species of fungus gnat that are endemic to the country. Known locally as TQI, which means projected over water, the bioluminescence that's produced in the insect's abdomens is designed to attract prey, and happens as a result of a chemical reaction between a luciferase enzyme and a molecule of luciferin. It creates one of the most stunning sights that you can see in the natural world. It makes for a magical boat ride through the cavern when thousands of the glowworms are active. Number 13. Tianxi Mountains, China. China's Tianxi's mountains in the Hunan province are some of the most unusual mountain formations in the world. Covering an area of around 17,000 acres, they're made from quartz sandstone and first began to emerge from the earth about 400 million years ago. The subsequent erosion of the rock has created these skinny mountains, which reach a peak of 3,976 feet and are named after the legend of a farmer who led a revolt against an oppressive regime who called himself the Son of Heaven. When the mountains are covered in mist, there's something mystical about them, and it's no surprise they were the inspiration for mountainscapes in movies like Avatar, and are one of the most popular tourist destinations in the region. Number 12. Grand Prismatic Spring, Wyoming, USA. The stunningly colorful Grand Prismatic Spring is in Yellowstone National Park and the largest hot spring in the U.S. It's bigger than a football field at about 370 feet wide, and with a depth of at least 160 feet, you could fit a 10-story building inside it. The spring is fed through a crack in its floor, through which as much as 560 gallons of water is released into it every minute. Its normal temperature is 160 degrees Fahrenheit, and it's because of this that it's surrounded by such vibrant rings. The color is created by the presence of microbes that live in hot environments, and depending on the time of year, you'll see reds, oranges, yellows, greens, and blues. Number 11. Monte Roraima, Venezuela. We're so used to seeing natural formations that have irregular shapes that it seems almost impossible for something to have a rigid design to it. Monte Roraima in Venezuela isn't your ordinary mountain though, and its 12-square-mile summit is surrounded by 1,300-foot-tall cliffs, almost in a square shape. It's actually on a tri-point border between Venezuela, Guyana, and Brazil, and has long been part of local beliefs. The Paimon and Capon people believe it to be the stump of a giant tree that once bore all the fruits and vegetables in the world, and the seemingly unscalable cliffs have inspired a number of stories, including The Lost World by Sir Arthur Conan Doyle and Paradise Falls from the movie Up. Number 10. Lake Retba, Senegal. On the northwest coast of Africa, about 18 miles northeast of the Senegalese capital, Dakar, is a lake like anything you'll find elsewhere in the world. Called Lake Retba, it has an extremely high salt content. This provides ideal conditions for Dunalaila salina algae to thrive, which are bright red-colored and make the water appear to be pink. This unusual hue is far more prominent during the region's dry season between November and June, and the effect is accentuated by the magenta bushes that grow around its shores. The lake is an important economic center too, with thousands of people who rely on retrieving and selling the salt deposits, as well as fishing the waters. Catches here don't quite match up to what's possible in other lakes, however, because to survive in such salty water, the fish only grow to around 1/4 the size they would do elsewhere. Number 9. Red Beach, Panjin, China.
China is a country that's full of incredible geographic sites, but there's perhaps none as surprising as the Red Beach in Panjin. It's around the mouth of the Panjin-Shangchaisi River, where the soil is so alkaline that very few species of plant can grow. One that does particularly well is the soy de salsa, which has a deep red color and is why the region looks so remarkable. It was once thought that Mars was red because it was covered in crimson plants, and if that were true, the beach of Panjin is surely how it would have appeared. With so many plants growing on the shores, the Red Beach is the largest wetland area in the world, and together with the largest reed marsh in Asia, which is also there, the whole region is a protected area of natural interest. It's home to more than 260 different species of birds and more than 400 species of other types of animals, including the rare red-crowned crane and black-mouthed gulls. Before we move on, be sure to subscribe to Top 5s with notifications on. Number 8. The Crooked Forest, Poland. Deep within a forest near the town of Grafino in Poland is a phenomenon that has confused researchers and visitors alike ever since it was first discovered. Called the Crooked Forest, there are an estimated 400 pine trees that have for some reason grown very differently to normal. It's thought that they were planted during the 1930s when the region was a part of Germany, and after emerging from the ground like usual, they bent towards the north for several feet before growing upwards again. It's not known why this has happened and why it's something that only these 400 trees have done. There's a couple of theories. The first is that it's the result of human design, perhaps because of a tool that was used when they were first planted, or the alternative suggestion is that they were all subject to a freak weather event, such as a snowstorm while they were young in their development. No records exist to support either theory, however, so it's quite possible we'll never know for certain. Number 7. Stone Forest, Madagascar. Madagascar is usually thought of as a place with an unparalleled amount of biodiversity, but its geographical features are equally impressive. The Stone Forest, which is within the Sini de Maraha National Park, began life hundreds of millions of years ago as a lagoon. Limestone deposits formed on the bed and, due to tectonic activity, were lifted above the water's surface. As the lagoon receded, more limestone was revealed, and it was worn away by the monsoon rains over the following millennia. This, combined with groundwater erosion that formed caves that subsequently collapsed, has left a series of towers with canyons between them, which has resulted in the largest such formation in the world. Its name means where one cannot walk barefoot, and that's an apt warning. These pillars, some of which are up to 2,600 feet high, are sharp enough to easily cut through flesh or equipment, so have to be traversed with the utmost of care. Number 6. Lake Baikal, Russia. Lake Baikal, which is in southern Siberia, is the largest known freshwater lake in the world, which contains almost a quarter of our planet's non-saline surface water. At 5,387 feet deep, it's the world's deepest lake, and is also thought to be the oldest after forming around 25 million years ago. As you'd expect, there's a wealth of plant and animal life in the region, and it supports countless villages and tribes. But the thing that's particularly amazing about this place is what happens when it freezes over. Because it's formed in a valley, it's exposed to freezing winds that blow across its surface, and this leads to the creation of unbelievable ice structures that are hard to believe form naturally. Methane bubbles are often trapped in the ice. Small particles are blown together, frozen, melted, and refrozen to join into unusual shapes. And rocks can even be seen sitting on their own icy pedestals. At the right time of year, this is one of the most serene and awe-inspiring places on Earth, and well worth a visit if you get the chance. Number 5. Richat Structure, Mauritania. Also known as the Eye of Africa, the Richat Structure is a strange formation in the desert rock near the small town of Ouadane in Mauritania. The inverse dome is 25 miles in diameter and has exposed various layers of rock that appear like concentric rings. It's one of the easiest natural structures to see from space, but amazingly, it's very hard to see from ground level. And if you were there, you'd probably be unable to notice anything different about it from the surrounding land. Quite how it was formed has been the subject of scientific debate ever since it was first discovered in the 1930s. The first assumption was that it's an impact crater from a meteorite, but the lack of evidence of any superheated rocks has ruled this out. Instead, it's been formed by millions of years of erosion of softer rock that was probably deposited during a time when the region was underwater.
Quite why this happened in such a circular fashion is still unclear. There are ridges and valleys that follow the concentric lines of the Richat structure, and evidence has been found that humans have lived here for hundreds of thousands of years. Ancient artifacts have been unearthed that date back to the Stone Age, such as tools and spears. Strangely, however, none have been found at the center of this depression, which also discounts any possibility that this was a prehistoric mine of some sort. With such delicate rock, there are calls to make the structure a protected site to ensure it can be studied for years to come and, hopefully, reveal some of the secrets as to how this strange place came to be. Number 4. Fly Geyser, Nevada, USA. Fly Geyser looks like it would be at home on an alien planet, but amazingly, it's only about 20 miles north of the town of Gerlach in Nevada. Although you might think this to be a natural formation, it actually is the result of human activity when a well was drilled in 1916 with a view to irrigating water. Due to the geothermal activity in the region, the water was close to boiling point, so the well was abandoned. But a calcium carbonate cone began to form around the opening. A second hole was dug in 1964 by an energy company, but the water wasn't hot enough for their needs, so they abandoned it too. And the structure that formed around it is what we see today. It has a number of openings which the water shoots 5 feet high out of, and the entire structure is currently between 25 and 30 feet tall. Various platforms and pools have also been created across 74 acres. The water's unusually high silica content and the presence of algae that thrive in the conditions are responsible for the multicolored deposits that have solidified around it. And because it's heated to a temperature of around 200 degrees Fahrenheit, it produces quartz, something that usually takes 10,000 years to happen in other geysers. Even though there are a couple of other geysers nearby that have been formed in a similar way, none are as large or as impressive as the Fly Geyser is. Therefore, one of a kind and something you won't see anywhere else in the world. Number 3. Nica Mine, Mexico. What's the biggest crystal you've ever seen? Well, however large you thought it was, it's nothing compared to what a team of miners discovered near Nica in Chihuahua, Mexico. In 1910, a cavern was found at a depth of 390 feet, which has become known as the Cave of Swords. And to their astonishment, it was full of gypsum crystals that were up to 3 feet 3 inches long. 90 years later, another mining crew took things a step further when they were drilling a new shaft and found a giant crystal cave, which itself was 980 feet beneath the surface. This cave had once been flooded with hot water, which allowed minerals to deposit in crystalline structures. The largest of the crystals to have been seen was 39 feet long, 13 feet wide, and thought to weigh as much as 55 tons, which makes it the largest one ever to have been found. Conditions in the cave aren't exactly inviting to people though, with temperatures reaching 136 degrees Fahrenheit and a 99% humidity. Humans can only be in there for up to 10 minutes without full safety equipment. Even if you were prepared for this, it's not possible to visit the cave currently. After a robber tried to steal a crystal and ended up suffocating and dying, it was shut permanently and allowed to refill with water in the hope that the crystals can be preserved and continue to grow until improved methods of exploration become available. Number 2. The Gates of Hell, Turkmenistan. Not only is the existence of the Gates of Hell in Turkmenistan hard to believe, the way it was formed is perhaps even more difficult to believe. If you had visited this place near the village of Devasa 50 years ago, it would have looked just like the surrounding Karakum desert, sand stretching out in every direction you look. In the 1970s, the country was part of the Soviet Union, and the authorities were on a campaign to identify all areas of natural resources that could be mined and used to support the growing population. In 1971, geologists arrived in the area and believed the ground below to contain a cavern that was full of oil. So they set up a test rig to drill down and take further measurements, but soon found there to be a large pocket of gas just beneath the surface. Now, there are no official Russian or Turkmen records of what happened next, but according to the sources close to operations at the time, the ground collapsed beneath the rig and swallowed the drill, as well as several top Soviet scientists. The remaining researchers were now faced with a problem. They could detect large quantities of methane being released from the hole they had just created, and believed this to be a possible health hazard. Their calculations suggested that the best way to deal with it was to burn the gas, and it would run out within a few weeks. It was then decided to throw a grenade into the hole, and the Gates of Hell was born. Someone calculated it wrong.
because since that day almost 50 years ago, the hole is continually burned. The crater is now approximately 230 feet across and 66 feet deep, and is filled with fires, boiling mud, and ferocious orange flames. Plans have often been drafted to try and extinguish it for good, especially considering it sat above one of the largest natural gas deposits that are anywhere on Earth. But such is the scale of the problem that no one yet has found an adequate solution. Now it's one of the most popular tourist sites in the country and has become an area of biological research because of the organisms that have been found to be living in the center of the crater. It may perhaps burn out one day like the scientists in the 1970s thought it would. Based on current progress, it could be several more decades before it even seems to begin slowing down. Number 1. Caño Cristales, Colombia. The Caño Cristales is a small tributary river that feeds into the Guayabero River of Colombia. But due to its unique plant life, it's also commonly referred to as the most beautiful river in the world. Fast-flowing water passes through a region that's on the edge of the Amazon rainforest, the Andes, and the eastern Llanos, and is almost perfectly clear. The riverbed has numerous holes and dips in it because of the way the rocks caught in the current erode the bedrock, and this has produced the ideal locations for a species of plant called Macarenia clavigera to grow. During the summer months, it takes on a gloriously red hue and also provides shelter for other species to grow that adds yellows, greens, blues, and blacks into the mix. It's no wonder that this place is also affectionately known as the liquid rainbow, and is so unusual that many visitors still can't believe that it's real, even when they're standing right next to it. Subscribe to Top 5 for more and check out some of our other popular videos. So what did you think, people? So many different places, isn't it? Cada lugar mais diferente que o outro. Qual lugar que vocês mais curtiram? Você vê cada o do fogo que fica só o tempo todo, né? Aquilo nunca queima, né, gente? E é um buraco enorme, né? E fica ali queimando, tem como se fosse um depósito de gás natural ali dentro. E quando eles jogaram a granada, eles não imaginavam que aquilo ia ficar queimando há mais de 50 anos sem parar. E até hoje continua queimando. Então eles chamam que aquilo ali é tipo o buraco do inferno, digamos assim, né? Eu gostei mais do primeiro, aquela Da cachoeira. Da cachoeira, no meio do oceano, né? Uma cachoeira natural no meio do oceano. E também tem outra nova que foi o seguinte, que eu gostei bastante, que tem aqueles insetos que eles se iluminam à noite. E fica tudo, parece aquele filme Avatar. Lembra? Que é cheio de vagalumezinhos naturais. E eles realmente existem. Aquilo não é computação digital. Existe na Nova Zelândia. Um lugar que tem aqueles tipo insetozinhos, né, que eles chamam de glowworm. E elas acendem e iluminam a floresta inteira. Então, você olha aquilo assim, parece que você está dentro do Avatar, literalmente, né? Então, são lugares incríveis que tem o nosso planeta. Como nós estamos falando de lugares, eu achei que seria interessante a gente ver esse vídeo, ok? Sobre lugares diferentes, né? Então, no finalzinho aqui, essa página 27, okay? Page 27. Então, para a gente poder fechar essa página, tem algumas perguntinhas aqui. Think about places you like, then answer the questions below. Então, pense sobre lugares que você gosta e então responda as perguntas abaixo. Okay, guys? Can you all see that? Então, aqui a gente tem a primeira pergunta. What place do you think is beautiful? Que lugar você acha que é bonito, assim? Vocês admiram? Pode ser algum lugar no Brasil mesmo. Que vocês acham um lugar bonito, apesar de não conhecerem, talvez. Maldivas, ok. Muita gente fala das Maldivas, né? E realmente é um lugar bem bonito. The Maldives Islands. Mais algum outro lugar? Amazonas, ok. Tem mais? Búzios. Muito bonito de verdade.
Now, why is the place beautiful? A segunda pergunta pergunta por quê? Por que o lugar é bonito? Aí vocês podem falar, because of the natural beauty. Pela beleza natural, né? Geralmente faz o lugar bonito, né? Então, eu vou colocar aqui o número 2. O primeiro, vocês escolhem o lugar. Aí a resposta para why, a gente vai sempre responder com because. Okay? Because of the natural beauty. Ah, pode colocar, não tem problema. Se você colocar as respostas em inglês, a partir do número 2 em diante, você vai praticar melhor colocando em inglês, mas pode ficar à vontade. Então, na número 2, eles perguntam por que o lugar é bonito, na sua opinião? Aí a gente colocou aqui uma dica. Por quê? Ou por causa da beleza natural, ok? Because of the natural beauty. Aí tem a terceira pergunta. Is it a famous place? É um lugar famoso que você escolheu? Então, yes, it is. A melhor maneira de responder aí essa pergunta em inglês. Yes, it is. Number 4. Is the place new or old? O lugar é novo ou é antigo? Yeah, we don't know, right? So I think it's old. A gente entende, digamos assim, não tão antigo, mas de certa forma já existe há muitos anos, né? A Amazônia existe há muito tempo, enfim. Who do you go there with? A quinta pergunta, ela quer saber com quem você vai lá, com quem você costuma ir lá. Então, aqui você pode... Friends and family. Pode colocar aqui, amigos e família. Mesmo que você nunca tenha ido lá, você pode responder dessa forma, ok? Friends and family. Pergunta número 6. What do you do there? O que você faz lá? Yeah, have fun. Have fun, take pictures. Então, eu me divirto, eu tiro fotos, ok? Então, I have fun, take pictures. E a questão número 7. What things do you find in that place? Que coisas você encontra neste lugar? Aí você pode colocar. Dependendo do lugar que você escolheu, você pode colocar beaches, geralmente praias. Se for na Amazônia, forest, mountains. Então, beaches, forest, mountains, animals. Todas as coisas que compõem um cenário de beleza natural, né? Então, ok, guys. Então, só comentando aqui um pouquinho, o pessoal que está online ver melhor, aqui tem as respostas direitinho. Alright? Anotaram? Perfeito. Vamos então agora para a página seguinte. Página 28. Deixa eu só dar um clear page aqui. Pronto. Nessa primeira página, a gente entra na unidade, né, por si só, que é 3.1, e ele fala sobre lugares do dia a dia, ao invés de falar de lugares assim mais distantes, de férias e tudo. Ele convida a gente a dar uma olhadinha aos lugares que a gente costuma frequentar na cidade, ok? Então, aqui ele fala, welcome to headquarters. O que significa a palavra headquarters? Alguém sabe? Alguém sabe o que significa headquarters?
headquarters significa o escritório central, onde as coisas se concentram. Geralmente, na empresa, os headquarters é onde fica o escritório principal daquela empresa, ou o conglomerado daquela empresa, enfim. As empresas maiores, vamos pegar aí, tipo Microsoft, onde ficam os headquarters da Microsoft? Ficam lá no Vale do Silício, né? Lá na Califórnia, não sei direito. A mesma coisa o Google, tem o seu headquarter. E agora tem os países também, né? Cada país tem aí os escritórios do Google espalhados, e a gente vai chamar então de headquarters. São os escritórios principais de uma dada empresa, ok? Aqui ele está falando, bem-vindo ao headquarters, bem-vindo ao escritório central. Por quê? Ele agora vai trazer a nossa ideia de lugares para a cidade, né, que é onde a gente vive diariamente. Então, logo no início ele fala, match each photo with a place. Make a sentence with this. Então, aqui ele fala, associe cada foto com um lugar. E aqui tem os lugares da caixinha. E aí, depois, faça uma frase usando a palavrinha this, que significa este ou esta. Então, aqui a gente tem o número 1, olha. This is a bank. Então, isto ou este é um banco. Ok? This is a bank. A segunda foto, como a gente poderia completar? This is a café. A gente pronuncia da mesma forma que fala em português. Porque aqui é o nome do lugar em que é servido café como bebida principal. Então, a gente chama do nome francês da palavra, café, com acento, inclusive, ok? O inglês importou a palavra originalmente do francês para chamar a cafeteria. Então, this is a café. Então, estou me referindo aqui a um lugar, não a bebida, ok? Alright? So, this is a café. Por exemplo, Starbucks. Starbucks é um exemplo de um café. Ok? Number 3. Ok. Aí a gente vai colocar lá. This is a restaurant. Yes, restaurant. Good. Number 4. Ok. Então, aqui ficou. This is a supermarket. This is a supermarket. Number 5. Museum. Ok, very good. Museum. Vamos tentar falar essa palavra direitinho. Museum. Museum. Good. So, this is a museum. Number 6. What place is this? Okay. This is a store. This is a store. Okay. Number 7. Okay. Yes, this is a park. Okay. And finally, ok. Como a gente fala aeroporto em inglês? Airport. Airport. Ok. Então, this is, agora com a palavra airport, começa com um som de vogal, então eu vou trocar o artigo. Ao invés de colocar a, eu vou colocar an, ok? Então, this is an airport. Okay? Observem isso direitinho, tá? This is an airport.
Ok? Checking the answers. Conferindo direitinho. Ok, certinho. Então, identificamos os lugares. Now, for each place in exercise 1, write the name of a similar place in your city or town. Então, para cada lugar no exercício número 1, escreva o nome de um lugar semelhante na sua cidade. Eles chamam city or town porque pode ser cidade ou cidadezinha, ok? Onde você mora. Então, aqui eles estão dando um exemplo, olha, eles estão dando um exemplo. A restaurant, aí eles colocaram Angela's Pizza or India Palace. A park, the Battery Park. Aqui na nossa cidade, a gente pode tentar ver algum exemplo. Um banco, por exemplo. Santander. Santander, ok. Now, number 2. A café. Starbucks, ok. Number 3. A restaurant. Outback. Okay, good. Number 4. Guanabara. Yes, very good. All right. Number 5. Museu da Manhã. Yes, good. Museum of Tomorrow. Já é conhecido com esse nome, né? Museum of Tomorrow. Ou Museu da Manhã. 8, 6. Sei lá. All right. CNA. Number 7. A park. Pai, manda da cidade. Acho que é Parque da Cidade mesmo, né? Eu não tenho nome, não sei. Tem aqui muita da Boa Vista, isso, isso. Ok. Number... Ah, Santos Dumont Airport, ok. Yes, of course. All right. Very good. Okay. Now going on to page 29. Let me check here. Yes. Deixa eu tentar recarregar essa página para a gente ir lá na página 29. Just a moment, ok, people? Às vezes o livro, ele não carrega as páginas todas, e aí a gente precisa reassinar e tudo de novo, para ele poder voltar. It's taking a while.
como eu não estou conseguindo abrir pelo livro, eu vou abrir aqui pelo aplicativo. Vou ver se eu consigo. Não foi ainda. Vou compartilhar aqui pelo aplicativo para ver se ele entra. Vamos lá. Entrou. Então, vamos lá. Nessa partezinha da lição, a gente vai ver uma situação bem importante quando a gente fala de lugares, porque a gente usa em português a palavrinha tem, né, para dizer que tem um restaurante ali, ou tem um cinema colar, ou tem um shopping ali. Não é assim que a gente fala quando tem alguma coisa em algum lugar? Em inglês, a gente, para falar isso, vai usar there is ou there are, para falar a palavrinha tem, ok? A diferença, there is, eu vou usar para o singular, e o there are, eu vou usar para o plural. Simples assim, ok? Alright, people? Então, a gente tem aqui a caixinha, olha. We use there is or there are to talk about things that are in a place. We use there is with singular nouns and there are with plural nouns. Example, there is an airport in my city. There is an airport in my city. Então, aqui eu estou falando, tem um aeroporto na minha cidade. Tem um aeroporto na minha cidade, ok? Now, the second. There are many tall buildings in that city or in the city. There are many tall buildings in the city. Tem muitos prédios altos na cidade. Aqui mudou de there is para there are, porque eu estou falando de muitos prédios altos. É plural. Ok, guys? Então, se é plural, eu tenho que usar there are. Ok? Então, we use a, an, or one with there is, plus singular nouns. Então, a gente vai usar os artigos indefinidos que a gente conhece, que é o a, o an, ou a palavrinha one, quando for singular, óbvio, ok? Nós não usamos o the e nós não falamos de lugares específicos, por exemplo. Então, quando a gente fala que tem um café, tem um não sei o que, tem não sei o que lá, a gente não usa o artigo definido the, que significa ou a. A gente vai dizer sempre tem um ou tem uma, né? Então, aqui, there is one café in our office building. Então, tem um café no nosso prédio de escritórios. Okay? We can use a short form for there is. E aqui ele fala que a gente pode reduzir o there is. Ao invés de falar separadinho, a gente pode colocar o apóstrofo e o S, que dá a mesma coisa. Ok? Então, there is a lake near the office. There is a lake near the office. Então, tem um lago perto do escritório. Ok? Vamos praticar, então, aqui um pouquinho isso. Complete the sentences with there is or there are. Mole. Mole, mole. A primeira, como fica? There are. Vamos lá, na pronúncia. There are. There are.
Muito bem. A gente vai observar que quando é plural, a gente não tem como reduzir. O there are é separadinho sempre. Só vai reduzir quando for singular. Aí eu posso falar there's, ok? Mas aqui não, aqui é plural. Então, there are 10 students in the class. Number 2. Ok, vamos colocar separadinho, porque a gente está fazendo o primeiro exercício. Então, there is one English school in the town. Agora, complete do 3 até o 8, e aí a gente corrige tudo junto, ok? Dá para vocês 1 minuto, para vocês praticarem. Procurem esse de caneta azul, ok, please. Ok? Podemos corrigir? Super fácil, né? Vamos lá, number 3. There are, okay, there are many children in the park. Number 4, there are 50 states. Olha, 50 estados, é plural. Então, tem 50 estados dos Estados Unidos. 50 states. Number 5, there is. Okay, there is a phone on the desk. Number 6, there is. Okay. There is a supermarket in the United States called Piggly Wiggly. Tem um mercado nos Estados Unidos chamado Piggly Wiggly. Number 7. Okay. There are some good stores on this street. Então, tem algumas lojas boas nesta rua. There are some good stores on this street. Number 8. There are. Muito fácil there is e there are, né, gente? Tudo certinho. Ok? Então, aqui na número 4, ele fala para a gente citar exemplos de coisas que tem na nossa cidade, usando there is ou there are. Aí aqui tem um exemplo em azul, olha. There are lots of restaurants in my town. One restaurant is Angela's Pizza. There is a park in my town and a museum. O que vocês podem dizer, então, que tem na sua cidade? Vamos primeiro falar no plural alguma coisa que tem na nossa cidade. Tem muitos shoppings, tem shopping bons. Ok. There are some good gyms in my town. Tem algumas boas academias na cidade. Opa. Então, there are some good gyms. Boas academias, ok? Está no plural, então eu vou usar there are. Então, there are some good gyms in my town. O que mais tem na sua cidade? Tem bons museus também, não tem? There are good museums.
E o que mais de bom que tem no Rio de Janeiro? Praias, ok? That are beautiful. There are beautiful beaches, ok? Tem praias bonitas. There are beautiful beaches. And there are, oh, thank you. Touristic attractions. There are great touristic attractions. Então, tem ótimas atrações turísticas, ok? There are great touristic attractions. Ou posso falar a mesma coisa dizendo there are great places. A gente está falando de lugares, né? Então, there are great places to go sightseeing. O que seria isso? Sightseeing é o mesmo que fazer turismo. Então, aqui, ó, tem ótimos lugares para fazer turismo. Sightseeing. Go sightseeing. É uma expressão, tá? Então, there are great places to go sightseeing. Então, só aumentar aqui um pouquinho. Falando aqui sobre a nossa cidade, o que tem, né? A gente colocou alguns exemplos, ok? Então, there are some good gyms in my town. Pode falar town ou city. There are good museums. There are beautiful beaches. There are great touristic attractions. And there are great places to go sightseeing. Ok? E aí você descreveu a sua cidade aí, dizendo algumas coisas que tem na sua cidade. Tudo ficou no plural porque nós citamos coisas no plural, ok? Então, aqui, na número 5, só para a gente finalizar, ele fala, olhe a informação sobre um vídeo e responda às perguntas. Então, aqui a gente tem as duas imagens. Fala, welcome to British Airways Headquarters. Olha o que a gente tinha falado, né? Então, bem-vindo ao escritório central da British Airways. O que é a British Airways? Isso, uma companhia aérea. E aqui eles estão mostrando mais ou menos um mapa onde fica localizada com relação ao aeroporto lá em Londres, que é o Heathrow. Perto do aeroporto é onde fica o escritório central dessa companhia aérea, porque eles são de lá, eles são da Inglaterra. E eles fazem voos para o Brasil também, né? Constantemente. Eles estão voando para cá. Então, aqui seria onde está o escritório central deles. Ok? Então, a primeira pergunta. What do you think the video is about? Então, o que você acha que o vídeo é sobre? Sobre o que você acha que é o vídeo? An airport, a company, or a vacation? A company. And what do you think the word headquarters means? O que você acha que significa a palavra headquarters? Exatamente, o escritório principal. Então, é a letra A. The main office of a company. Ok? Beleza, com isso a gente finaliza a nossa tarefa de hoje. Aqui vai ter um videozinho para mostrar. Deixa eu ver se dá tempo da gente ver. Que horas são? Ah, então não. Na próxima aula, a gente só assiste ao vídeo. Ok, guys? Então, deixa eu só minimizar aqui e tirar mais uma última foto antes de mostrar o homework, para a gente ver o que a gente aprendeu hoje, ok? Então, deixa eu só compartilhar aqui.
Então, aqui a gente está retornando a nossa página no Google Classroom. Ok? Não esqueçam de repor as aulas de junho que vocês perderam. A gente está no final do mês, então a reposição ela pode ser feita pelo vídeo. Você assiste as aulas anteriores, tira um print da tela e posta lá no Google Classroom para você abonar a sua falta. Ok, guys? Não se esqueçam disso. Então, hoje nós falamos sobre lugares, places. Iniciamos a unidade 3, ok? Fizemos as páginas 27 a 29. Vimos como a gente pode falar o que é um lugar. A gente pode usar a palavrinha this, por exemplo, this is a restaurant, this is a bank, this is a museum. E vimos também o uso do there is e do there are, para dizer que tem alguma coisa em algum lugar. E aí, o homework já pode ser adiantado, quem tem o livro, fazer a plataforma 3.1. E aqui nas folhinhas digitais, a gente tem, olha, lugares na cidade. Tem 2 folhinhas que falam sobre lugares na cidade para vocês poderem praticar ali. Já podem ir fazendo. Ok, guys? This is what we saw today. Então, thank you very much for coming. Super obrigada por virem hoje à aula. E não esqueçam do abono das faltas. Ok, guys? Para que essa falta não fique permanente no seu registro, no seu histórico. Ok? Thank you so much, people. See you on Thursday. Vejo vocês na quinta, ok? Bye, bye. Todo mundo assinou a chamada? Yes? Ok. Bye, Monique. Bye, Tainara. Bye, everybody. Thank you. Vai. Bye. Thank you.